Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Dólar a 4 é um sinal, obviamente estava em 3,99, não é que precisasse passar dos 4 para a gente saber que o país estava quebrado. Mas é um símbolo, né? Um símbolo do esfacelamento total, somado a esse governo que não consegue nem fazer, a mulher não consegue fazer a própria equipe. Ela não tem. Ela pede para que indiquem, para que o PMDB indique um ministro, ela não consegue uma indicação. Agora, o que é, eu acho assim, tem duas coisas. Quando as pessoas pensam em dólar, elas pensam principalmente nas viagens, né? E aí, em segundo lugar, nos custos que acarreta no Brasil, né? Porque há dólar embutido em maior parte dos produtos brasileiros. Porque a indústria está esfacelada, a gente depende muito de componentes importados e tudo mais. Mas tem uma questão interessante que o Gustavo Franco levantou no simpósio promovido pelo PSDB, e que eu ia falar sobre isso e acabamos dando um post repercutindo no post do Financista. É o seguinte, o dólar, a alta de juros, o esfacelamento econômico e tudo mais, e que a gente às vezes mede em PIB, o PIB do Brasil vai cair tanto, etc. Essa é apenas uma das medidas, e talvez seja uma das medidas mais superficiais, porque o que mede mesmo a perda da riqueza brasileira é a perda do valor na bolsa, no valor de mercado das empresas brasileiras. Então, o Gustavo Franco, esse dado não estava na matéria do Financista, deu um exemplo interessante. Em 1993, antes do Plano Real, se você pegasse todas as empresas brasileiras listadas na Bolsa de São Paulo, Petrobras inclusive, elas valiam 80 bilhões de dólares. Tá? No auge do Plano Real, chegaram a valer 1 trilhão, ele deu um valor de 1,600, 1.800, o financista da Economática, uma consultoria dá um pouco menos, mas girava em torno disso, de 1,5 trilhão, 1 trilhão e 600 bilhões de dólares. No ano passado, já havia caído para 780 bilhões. Hoje, no final de 2015, se você pegar a queda na Bolsa, né, que reflete, evidentemente, de maneira imediata o esfacelamento da economia, mais a queda do valor em dólar, essas empresas brasileiras, talvez hoje, todas unidas, a perda do valor da Petrobras de 90%, quer dizer, se você pegar todas essas empresas, Ambev, o que você quiser, Vale, talvez elas não valham no total, Diogo, sei lá, 300 bilhões de dólares. E se você for reajustar isso aos valores de 93... O número que, acho que eu vi, né, na própria Empíricos, né, o valor de mercado das empresas brasileiras cotadas na Bolsa caiu 1 trilhão de dólares. Caiu mais de 1 trilhão. Durante o governo. Que neste momento são 4 trilhões. E são 4 trilhões de reais. Quando a gente calcula com essa moeda... Então, a perda de riqueza, e é isso que o Gustavo Franco fala, foi ele a tocar nesse assunto, né? Quer dizer, a perda da riqueza... É mais do que 100% do PIB. É mais do que... É inacreditável. Né? Quer dizer, então, assim, nós, de fato, sob a Dilma Rousseff, estamos ficando cada vez mais pobres. O PT conseguiu criar os gigantes nacionais, agora os nanicos, né? E os que eram gigantes viraram mundiais. Sabe o que é mais interessante? A Dilma, quer dizer, o processo não começou com a Dilma. O processo começou no segundo mandato do Lula, o processo de desvalorização das empresas brasileiras. Começou, depois houve uma baixa na crise de 2008, aí as empresas brasileiras recuperaram o valor e a partir de 2009, a queda tem sido constante. O Brasil dilapidou a riqueza que foi criada com real. Por anos com a moeda. E com todos os mecanismos e todas as instituições que foram criadas em torno dessa moeda. Né? Claro. E agora o que está em discussão e que o Aires Brito muito estupidamente questiona é que estão colocando em questão a principal conquista desse período, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Não, que aliás eu não, sinceramente, qualquer outra coisa que tenha feito o Fernando Henrique Cardoso foi a Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora, voltando ao Aires Brito, só aproveitando o mote, o Aires Brito, inclusive, ele
por um ministro, ex-ministro, ex-presidente do STF, ele falou uma bobagem tremenda. Se você olhar a Constituição, a questão assim, a afronta à lei orçamentária, que é exatamente o que ela fez, afronta as leis que regem o orçamento, isso é crime de responsabilidade, improbidade administrativa. É uma estupidez em todos os sentidos. Ele considera um crime eleitoral roubar a Petrobras para financiar uma campanha eleitoral também. Aí chega demais, né? Os caras montam um esquema, indicam todos os diretores, roubam em conluio com as empreiteiras 19 bilhões de reais. Isso daí vira um crime eleitoral? Vai se danar, né? Mas eu falei, né? O Aires Brito levita e ouve vozes. Bom, ele ouviu a voz errada, né? Eu acho que ele foi preterido. Eu acho que ele foi, a gente até escreveu, eu acho que ele foi preterido, sim. Existem duas hipóteses. Ou ele foi preterido, ou ele está armando bote ou ele está armando bote, ele, ministro Temer, está armando bote para melar a Lava Jato junto com os... É uma boa hipótese. Com a turminha aí de teoria da Basque e... Eu acho que talvez haja ali uma concertação. Né? O problema, eu acho que o problema quando acontece uma entrevista dessa é justamente assim, o pessoal é um problema da imprensa, né? A imprensa está deixando os entrevistados falar o que quiser, né? E publica o que quiser. A entrevista do Mercadante para o Globo no domingo é ridícula, né? Então assim, você não rebate, o cara fala o que quiser e fica por isso mesmo, né? Então fala mentiras, né? Então assim, essa questão do Aires Brito ela é muito simbólica, né? Ela vem justamente como vocês estão falando, ela vem junto com toda uma articulação que está acontecendo para se melar a Lava Jato, né? Você tem várias, depois das primeiras iniciativas dos advogados que não deu em nada, você começa a ter iniciativas de ministros, né? E aí quando um ex-presidente do Supremo parte para um discurso de querer enquadrar essa lambança toda, esses crimes gravíssimos que o Sérgio Moro deixou claro ontem, quer dizer, é o sequestro, né, pelo crime organizado, é o sequestro da política, né, pelo crime organizado. Você enquadrar isso em crime eleitoral é uma brincadeira de mau gosto. Não, o Sérgio Moro foi perfeito, é uma corrupção da democracia, né? Mas a matéria de ontem, infelizmente não era uma reportagem, eram as notinhas esparsas da Folha de São Paulo, são tão escandalosas que isso não esteja em todas as primeiras páginas já é um sinal de despreparo e de desrespeito da imprensa com o próprio leitor, porque ali estava escrito ministros de Estado junto com os advogados das empreiteiras e os ministros do STF estavam organizando isso. A matéria cita 3, 4 fontes que confirmam essa articulação. Quer dizer, é algo que envolve diretamente ministros do Estado e ministros do STF e do STJ também, e advogados de empreiteiro, tudo misturado numa promiscuidade alucinada para cometer um crime de uma gravidade estonteante que vai levar o país a quê? O país vai reagir, né? Eu acho que as pessoas a gente já viu. Não dá para brincar com isso. Não aceitam caladas o fim da Lava Jato, desse jeito. A gente sempre desconfiou, nós sempre fomos céticos em relação ao temperamento dos brasileiros. Eu já ouvi muita encheção de paciência, já falei bovino, falei tudo, já usei todos os termos possíveis. Mas neste momento, imaginar que os brasileiros mais bem educados não reajam a uma manobra suja para melar a Lava Jato é subestimar demais o sangue. Você vai. Eu só quero dizer uma coisa, e aí espero que os nossos leitores não levem a mal, porque eu não os incluo. Mas ninguém perdeu dinheiro subestimando a capacidade de reação do povo. Nunca, jamais. Mas sem dúvida, né? E é um risco, e a gente grita aqui porque é um risco. Ao mesmo tempo, é bom alertar que a coisa talvez não seja tão simples assim. Sem dúvida. E vai criar um estado de semi-convulsão, que não é saudável para o país.
Não. não é saudável para as instituições. Isso daí tem uma repercussão sobre o futuro do país. Eu Olha, acho é que muito grave. é um acordão que inclui a oposição. Você entende? Eu acho que tudo isso, todos esses movimentos no STF já incluem no cardápio o impeachment e o esfriamento, É, que a gente não, é esfriamento verdade. chamado de pizza, certo? Alguma manobra, né, para livrar. Eu acho que ali a moeda de troca é o seguinte, do PMDB é o seguinte: ou vocês nos livram, ou a gente vai ficar aguentando essa mulher e a gente destrói o país, dane-se, né, porque a mentalidade é de quadrilheiro, É. né? E assim é a história. Esse é o ponto. É. Não, você está certo, Mário. Não, você está certo. Quando entregarem a cabeça da Dilma, esfria a óbvio que coisa. a tendência A tendência é esfriar. Gana. Olha, Eu gente, acho que vai passar. a gente estava fazendo o raciocínio seguinte: ao entregarem a cabeça da Dilma, a coisa esfria. Eu acho que só esfriará. se entregar. A gente só entregará a cabeça da Dilma se esfriar, você entende? Esfriar. Eu acho que tem ali uma negociação, uma concertação Não, evidente, tá certo, tá certo. que vem ao encontro do que você falou. E é o que a gente tem que denunciar aqui, né? É o que a gente olha só, é muito grave. Minoritários, não tem dúvida. Não tem dúvida que nós vamos ficar minoritários, que a gente vai ficar falando sozinho, de que muita gente na imprensa vai festejar o clima mais sereno do país, mas a gente vai continuar. Eu não canso de dizer, é muito, o pessoal, assim, os leitores de uma forma geral podem até esquecer, mas a gente está aqui para lembrar, já melaram outras operações importantíssimas que poderiam já ter trazido esse esquema à tona há muito tempo, né? A própria Castelo de Areia, que tinha o irmão do Palocci envolvido, que tinha gente da Camargo Correia envolvida, tinha um caderninho do executivo com propina para todo mundo. Quer dizer, o Márcio Tomás Márcio Tomás Basso, ex-ministro, conseguiu melar a Camargo Correia, a Castelo de Areia. Aconteceu a mesmíssima coisa com a Operação Boi Barrica, que envolvia o Sarney. Aconteceu a mesma coisa com a Operação Vegas e Monte Carlo, que envolvia o PMDB. Porque a Delta Engenharia era uma... Banestado, que foi o começo do Petrolão, né? Dos operadores Youssef. Aliás, eu só queria entender, porque ficou estranho para mim, e aí talvez o Cláudio tenha mais informações. É o seguinte: essa história da Odebrecht com as contas na Suíça, questionando a legitimidade da inclusão dessas contas nas provas de acusação. Aí vem um dos advogados do Marcelo Odebrecht e diz: não, a gente não está querendo melar nada, a gente só quer uma certidão garantindo que isso foi obtido na legalidade. Bom, eu imagino e espero que os procuradores da Lava Jato tenham obtido esses dados legalmente em acordo com o Ministério Público Suíço. E para conseguir essa certidão, não é uma coisa difícil, porque se a Suíça fez isso em acordo com, ou de acordo com o Ministério Público Brasileiro, a Suíça emite uma certidão dizendo: nós entramos num acordo, aqui está, nós é que fornecemos, demos a permissão ao acesso, etc. O que me preocupou nessa história que não está... O Dallagnol já explicou isso, que houve dois momentos, duas etapas, na verdade. Mas eles receberam um material fornecido pela Suíça, de qualquer maneira, mas que não havia passado pelos canais diplomáticos. Pois é. Mas olha, isso aí... Só terminando, o Deltan Dallagnol, ele nessa matéria, ele parte dizendo o seguinte: isso é a prova do desespero da Odebrecht, e é mesmo, mas não é uma resposta de um procurador. Eu acho que a resposta... ele já deu a resposta jurídica dele. Não, e atenção, se a Suíça, eu acho que isso não é difícil conseguir, porque, veja, a gente está num momento que a gente está falando, estão querendo melar a Lava Jato. Melando o processo contra o Marcelo Odebrecht, mela praticamente a Lava Jato inteira, né? Muito bem, qual é a dificuldade de conseguir, então, uma declaração do Ministério Público Suíço
de que foi o Ministério Público Suíço que forneceu as contas, que eles entraram em contato, que eles se acordaram, que tudo foi feito dentro da legalidade, de acordo com o tratado tal. Qual é o problema? É uma questão que me preocupa. Olha, Mário, esse tipo de cooperação internacional, ela acontece através dos canais diplomáticos, através da Secretaria de Cooperação Internacional do Ministério da Justiça, mas ela acontece também diretamente, tá? Então, assim, e os órgãos têm uma determinada autonomia para poder executar essa cooperação diretamente. O que às vezes pode acontecer é assim, você tem uma carta rogatória, aí tem que passar pelos canais diplomáticos e etc. Eu acho que isso a Odebrecht está tentando questionar essa cooperação direta que existe. E ela tem. Eu já conversei com o Ministério Público, com a Justiça Federal, sobre isso, e essa cooperação ela é absolutamente legal, absolutamente normal. Posso pedir um favor a você? Aliás, um favor para os nossos leitores? Claro. Você poderia fazer um post, depois de ouvir outra vez os procuradores, já que você se dá bem com eles, explicando exatamente por que, então, já que foi tudo feito dentro da legalidade, por que não obter um documento suíço, né? Se é que eles não têm. Eles têm. Não, pois é, mas não está claro, Diogo. Eles têm a segunda parte, a segunda etapa toda, eles fizeram. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa matéria. Mário, tudo bem, a gente pode fazer isso, mas a gente tem que. Isso aí, se você olhar, por exemplo, a sentença ontem do Moro em relação ao caso do Duque, das contas em Mônaco, etc. Não, o que não é nem isso, o que eu ia falar. É uma série de medidas que os advogados estão usando, questionando coisas que são inquestionáveis, tipo, a obtenção da prova desse processo ela foi feita em outro processo, então não poderia estar punindo o cara usando... Isso aí é tudo manobra protelatória. Isso é manobra protelatória. Tá bom, mas eu quero só entender o seguinte, o advogado... É muito simples o que eu acho que a gente devia ter. É muito simples. Um dos advogados da Odebrecht, chamado Pedro Serrano, foi à Folha e disse: nós não queremos velar nada. Okay. Nós queremos apenas uma certidão que mostre a legalidade na obtenção destes documentos. Muito bem. Eu gostaria só de saber, independentemente de ser medida ação protelatória ou não ser ação protelatória, se o Ministério Público Federal tem ou se ele precisa apresentar. É isso que eu ia perguntar. E se ele precisa apresentar, e se cabe esse questionamento. Não, ok. E se ele precisa apresentar. Eu sinceramente, eu não sou advogado, não sou juiz, não sou nada. Mas o fato é o seguinte: se eu posso obter uma certidão e esfregar e calar a boca da Odebrecht, eu faria. Na boca dos jornalistas, né? Esfregar na cara dos advogados da Odebrecht. Por quapá. Então, assim, eu te peço, você poderia, já que você tem contato direto com esse pessoal, entender um pouco, porque eu sinceramente, acho que o nosso papel também é explicar o que não está explicado nos jornais, porque tem uma zona de sombra nos jornais, e nem todo mundo assiste a nossa reunião de pauta. Eu acho que a gente deveria explicar isso. Tudo bem. Isso aí não é difícil, até para que a explicação seja ela qual for, inclusive essa mesma explicação que o próprio Diogo falou, se é necessário e se o Ministério Público precisa apresentar qualquer coisa. Porque a Odebrecht ela já tinha até tentado a anulação das provas lá na Suíça, né? O Estadão deu essa matéria. A Odebrecht, atenção, a Odebrecht tinha tentado, junto ao Zé Eduardo Cardoso, impedir, com embargos auriculares, que as provas obtidas na Suíça fossem usadas. Eles tentaram chantagear. O está tentando de tudo. Dizendo que, olha, vem aí a conta suíça e a gente vai falar dos 100 milhões que nós demos para a sua campanha, minha senhora, e para 100 que a gente deu para o PT também. Eles só se ferraram até agora. Eles perderam todas as batalhas jurídicas. Porque no jornal deu de 20-0 neles, deu de 100-0 neles. Então, no jornal, eu quero crer que a Força-Tarefa da Lava Jato não cometeu nenhum deslize. Eles são altamente profissionais e vêm agindo com muita habilidade dentro do enquadramento legal. Né?
Agora, nos jornais ficou estranho, ficou um bate-boca entre o Deltan Dallagnol e os advogados. Esclarecer, mas mais importante, eu concordo com o Cláudio nesse ponto, a gente tem que bater no STF, a gente tem que entender exatamente quais são as malditas manobras ali dentro. E eu quero entender exatamente quais são as consequências disso. É o seguinte, isso vai acabar se necessariamente vai acarretar o desmembramento também da Lava Jato em Curitiba ou não. O problema todo, Diogo, disso aí é o seguinte. Não, tá entendido, viu, Mário? Eu não estou discordando, não estou passando por cima de você. Porque esse caso do Odebrecht também vai acabar no STF, se a coisa continuar. Lógico. Não, o que a gente puder esclarecer é bom esclarecer. Às vezes é até interesse do resto da imprensa manter isso não esclarecido, claro, para poder manter o debate, como aconteceu com todas essas questões do grampo, etc. Pois esse negócio do microfone aí, quanto tempo a gente perdeu em cima exatamente. De matérias e matérias sobre uma coisa nada. Olha, Diogo, a questão do STF ela é muito simples. Não é nem em relação ao desmembramento, porque primeiro que existe o Theory criou para ele mesmo um problema, porque ele já tinha avalizado negar, inclusive, pedido de desmembramento que foi feito anteriormente pelas empreiteiras, pela defesa dos réus, e ele já tinha dado o voto dele, parecer dele, dizendo assim, não desmembra, fica tudo com o Moro, e isso que deu a prerrogativa do Moro de investigar tudo, que tivesse, inclusive, além do petrolão, eletrolão, etc. e tal. Aí agora, de repente, o Theory cria para ele... Como disse o procurador Carlos Fernando, o negócio não surgiu na Petrobras, né? A Lava Jato surgiu num Lava Jato. Depois passou. Exatamente. E são chamados crimes conexos. Assim, você separar, você começar a desmembrar, tudo bem. Você pode falar o seguinte, a questão da Glaze, por exemplo. A questão da Glaze, ela foge um pouco, foge muito, que foi a argumentação do Theory, do escopo, porque se trata já de um contrato com o Ministério do Planejamento que não tem nada a ver com Petrobras. Só que o problema é o seguinte, todo esse dinheiro era manipulado pelos mesmos operadores e eles entravam na mesma conta. Então, assim, não adianta, uma quebra de sigilo, ela vai estar afetando essa e aquela investigação. Claro, é como na imprensa. O interrogatório de um operador vai estar alterando essa e aquela investigação. E o que os advogados agora estão felizes e torcendo os dedos para que dê tudo certo? É justamente que, com essa decisão do desmembramento, e eu vou falar para vocês uma coisa, viu? Dentro da própria segunda turma, tem gente que não está concordando com isso, não. Tá? Eu não vou comprometer nenhum dos ministros, mas assim, tem muitos ministros ali que estão que eles falassem, né? Eles estão querendo muito que o debate venha a público para que eles possam se manifestar nos autos. Porque exatamente está havendo uma pressão muito grande interna e uma coisa para que isso vá nessa linha do desmembramento. E que ela vá para o plenário também, né? Exato, Se for para o plenário é ótimo, porque a ideia deles, inclusive, é que vá para o plenário, que não fique restrito. Mas aí tem o Lewandowski que tá Não, mas não tem problema, porque o problema todo da discussão na segunda turma é que não tem... A discussão ela é feita sem o acompanhamento público. E no plenário não, já vai para o plenário, aí a coisa ganha uma proporção e aí os ministros sofrem a pressão da sociedade, a pressão da mídia e tal, e a coisa muda um pouco de figura. Nesse caso específico, qual é o resultado mais nefasto que poderia acontecer? É justamente você ter os advogados poderem recorrer dizendo, olha, já que desmembrou, o que se investigou não tinha respaldo legal, tinha que ter sido investigado por outro juiz, tinha que ter sido aberto um outro inquérito, quer dizer, aberto outro inquérito tinha que ter sido investigado por um outro juiz, não poderia ter sido investigado. Então, todas as provas obtidas naquela investigação pela Justiça Federal de Curitiba poderiam ser anuladas. Simplificando, é como se na Itália a máfia, investigada por dezenas de tipos de crime, desmembrassem todos os crimes cometidos pela máfia, dizendo que foram coisas diferentes. Como se não fosse tudo relativo à máfia.
lavagem de dinheiro, extorsão, tráfico de drogas, exploração da prostituição. Quer dizer, é um negócio... Não, é exigir dos investigadores, fazendo outro paralelo aqui com o jornalista, é como se eles pegassem um caso de corrupção, uma lista de corruptos, que tem 18 do PT, 22 do PP, 4 do PSDB, e excluíssem os 4 do PSDB. Quer dizer, você investiga tudo, você conta tudo, você pega um procurador que tem delações de empreiteiros, os caras da Camargo Correia que puseram em jogo o Eletrolão, eles disseram, olha, nós pagamos, nós participávamos do Petrolão e tínhamos o mesmo esquema, com os mesmos operadores que funcionavam também em Belo Monte e em Angra 3. Foram os caras que disseram isso. Exatamente. Os delatores da Camargo Correia. E daí nasceu essa costela aí do Eletrolão. Claro. E aí o que acontece, Mário Diogo? Você não pode prescindir dessa gênese, né? Exatamente. Se essa costela for desmembrada, ela vai para a Justiça Federal no Rio de Janeiro. E a Justiça Federal do Rio de Janeiro, desculpe Justiça Federal no Rio de Janeiro, mas a fama é a pior possível, né? Então não só isso, o pessoal de Curitiba já tem um arsenal de informações que permite, quer dizer, eles não podem. E olha só, e tem um segundo efeito aí. Imagina só. As provas são as mesmas, né? Os operadores são os mesmos, os testemunhos são os mesmos, as quebras são os mesmos. Aí você imagina que há uma investigação numa outra instância, numa outra jurisdição, no caso, e esse outro juiz anula, diz que aquilo ali não presta, que aquilo ali aquilo vai gerar um problema jurídico que vai permitir que o STF, quando isso for para grau de recurso na última instância, diga o seguinte, olha, eu tenho uma vara aqui da Justiça Federal do Rio de Janeiro. É lógico, basta comprar um juiz. Basta que está dizendo que não... Exatamente, que está dizendo que não... Ô, Mário. Cláudio Diogo, atenção, eu acho, até assim, digamos até que a Justiça Federal do Rio de Janeiro haja como deva agir. Eles estão apostando também, e bravamente nisso, e bravamente no sentido de duramente, na prescrição. Se volta a uma primeira instância... já está todo mundo condenado, Pombas. Rapaziada, aqui acabou, ninguém mais está vendo o nosso... Mas serviu como reunião de pauta mesmo. Esse daqui a gente não fez o espetáculo para o nosso leitor ou espectador, que não está mais acompanhando a nossa conversa, mas serviu para nós. Eu acho que a gente tem uns caminhos aí para acompanhando sim, Mário. Diogo, o pessoal, se pudesse, isso aqui era online, ao vivo. Não cai nessa. Acabou. Vocês não vão dizer que eu estou decidindo monocraticamente como teoria. Tchau.